Olá! Hoje vamos aprender tudo sobre círculos. Comecei desenhando um belo círculo aqui de centro no ponto C, coordenadas 2, 1 e de raio 3. Desenhei aqui um ponto genérico P de coordenadas x, y. Nós vamos agora caracterizar este ponto P. Nós vamos escrever uma equação que este ponto P e todos os outros pontos do círculo respeitam. O que define o círculo? O que faz um ponto P qualquer pertencer ao círculo? O que todos os pontos deste círculo têm em comum? Todos eles têm a distância até o centro igual a r, igual ao raio. Então, podemos escrever isto sobre o ponto P e qualquer outro ponto de coordenadas x e y que pertencem ao círculo. P está no círculo, se e somente se a distância de P até o centro for igual a r. Isto, por sua vez, equivale a dizer que, usando a fórmula da distância entre dois pontos, a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a r. Lembrando que x e y são as coordenadas do nosso ponto genérico P. Substituí o r pelo comprimento do raio, que é 3, rearrumei as coisas aqui, coloquei a raiz quadrada para o outro lado e cheguei a esta equação bonita. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 9. E esta, então, é a equação de um círculo com centro de coordenadas 2 e 1. Você acha as coordenadas do centro aqui nestes dois números que estão sendo subtraídos de x e y. Você vê que x menos 2 significa que a coordenada x do centro é 2, não menos 2, 2. Y menos 1 significa que a coordenada y do centro é 1. E raio 3, onde o raio é a raiz quadrada deste termo independente à direita da igualdade. Acabamos de aprender, então, a equação canônica do círculo. Tem esta forma que nós vimos no exemplo. No geral, aqui vamos escrever H e K para as coordenadas do centro. E vamos continuar usando R para representar o raio. Se você quiser, você pode tomar este quadrado e desenvolver, usando o produto notável. Desenvolvendo o outro produto notável, o outro quadrado, vamos passar o termo r ao quadrado para o lado de cá, menos r ao quadrado, igual a 0. Arrumando os termos, você vai chegar a esta equação por extenso, por assim dizer. Esta equação é a chamada equação geral ou equação normal do círculo. E aí basta olhar o desenvolvimento aqui para perceber que o C é igual a menos 2H, o D é igual a menos 2K e o F, o termo independente, é H2 mais K2 menos R2. Tanto faz usar a equação canônica ou a equação geral. A equação canônica é mais compacta e permite que você veja imediatamente quais são as coordenadas do centro e qual é o valor do raio. Se eu peço para você escrever a equação de um círculo que tenha como centro a origem e cujo raio seja 2, a equação canônica vai ser, e aqui eu vou chamar esse círculo de gama, que é o usual no PDF linkado na descrição.
A equação canônica do círculo tem esta fórmula: x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. O que também já nos dá uma caracterização dos pontos que estão no interior do círculo. Todos os pontos que estão no interior do círculo gama satisfazem esta inequação. A distância entre eles e a origem é menor do que 4. São os pontos aqui no interior deste círculo. Assim como os pontos que estão no exterior do círculo gama são aqueles cuja distância até a origem é maior do que 4. São os pontos do lado de fora do círculo. Um outro exemplo. Este círculo preto, que eu decidi chamar de gama linha, tem o centro nas coordenadas 3, 3, e o raio dele também é 2. Pause o vídeo e escreva a equação deste círculo. Você deve ter chegado a esta equação: x menos 3 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4, já que o raio é 2. Mais um exemplo. Tenho agora um círculo que eu decidi chamar de gama duas linhas. O centro dele fica no ponto de coordenadas menos 2, 3, e o raio dele é igual a 1 meio, 0,5. Pause o vídeo novamente e escreva a equação de gama duas linhas. Você chegou a isto? Preste bem atenção, como o x do centro é menos 2, na hora de encaixar na equação do círculo, você vai ficar com x menos menos 2, daí x mais 2. E o raio sendo 1 meio, o raio ao quadrado vai ser 1 quarto. E se eu mostrar para você esta equação e pedir para você achar a equação deste mesmo círculo na forma canônica? Ou seja, eu quero que você transforme esta equação numa equação desta forma. Vamos começar agrupando os termos que têm o x aqui desse lado e os termos que têm y aqui à direita. E eu deixei esse espaço em branco aqui de propósito, porque o que eu quero fazer agora é achar uma soma de 3 termos que possa ser escrita na forma x menos alguma coisa ao quadrado. A questão é, qual é este valor aqui? Vamos chamar este valor de bzinho. E vamos anotar aqui embaixo o que nós estamos fazendo. Esta técnica é chamada de completar o quadrado. Lembrando que nós sabemos desde muito tempo que o quadrado de a mais b é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aqui nós queremos descobrir quem é o b. Eu tenho x mais b ao quadrado. Na nossa expressão aqui em cima nós temos x mais b ao quadrado, que nós queremos que seja igual a x ao quadrado mais 4x mais um b ao quadrado, que nós vamos escrever aqui. Mas nós queremos descobrir o valor de b. A nossa pista é este termo do meio, 4x. 4x é igual a 2ab. Vamos escrever isso aqui, 4x é igual a 2ab. Mas quem é o nosso a? O nosso a nós sabemos que é o x, então 4x vai ser igual a 2x vezes b.
Isso nos diz que B é igual a 2. Sabendo que B é igual a 2, nós colocamos o 2 aqui dentro do quadrado, e aqui na expressão expandida, na expansão desse binômio, nós colocamos o 2 ao quadrado, 4. Estas duas expressões emolduradas são iguais, mas na equação de cima nós acabamos de somar um 4, esse 4 azul que veio do nada. Esta igualdade aqui não vale mais. Para fazer com que ela continue valendo, eu venho aqui do lado direito e acrescento um 4 também. E agora vou repetir o mesmo processo para os termos em y. E no caso do y, como eu vejo que este sinal aqui é menos, y ao quadrado menos 2y, eu vou colocar o quadrado de uma diferença, y menos b ao quadrado. Preciso descobrir o valor de b para acrescentar b ao quadrado na expressão de cima. De novo, nós pensamos, y menos b ao quadrado vai ser y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado. Olhando para a nossa expressão aqui em cima, nós temos menos 2y como o termo do meio. Esse menos 2y é igual a menos 2by. Então, obrigatoriamente, o b tem que ser 1. Eu venho na expressão aqui em cima, coloco y menos 1 ao quadrado, e b ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, é o próprio 1. Como eu somei 1 aqui, do lado esquerdo da igualdade, eu venho do lado direito e somo 1 também, para poder manter esta igualdade verdadeira. Agora, tendo completado o quadrado do x e o quadrado do y desta maneira, eu repito o resto da expressão, lembrando de levar em consideração o 4 e 1 que eu tive que adicionar do lado direito da igualdade para contrabalançar o 4 e o 1 que eu adicionei aqui do lado esquerdo. Agora eu rearrumo tudo e chego à equação na forma canônica. Olhando para essa equação, eu vejo que as coordenadas do centro são menos 2 e 1, este é o centro do círculo, e o raio ao quadrado é 16. Logo, o raio é raiz quadrada de 16, que é 4. Temos aí, então, o nosso círculo gigantesco de raio 4 e centro em menos 2, 1 desenhado. Moral da história: para transformar uma equação que está na forma geral, forma normal, na forma canônica, você precisa usar a técnica de completar o quadrado. Se você não lembra como fazer isso, ou se você não entendeu direito, reveja, faça muitos exercícios para poder usar essa técnica na transformação da equação geral para a equação canônica. Vamos dar uma olhada em duas equações na forma geral e vamos ver se nós conseguimos transformá-las para a forma canônica. A primeira é esta aqui. Vamos completar os quadrados. Agrupei os termos em x aqui do lado esquerdo. X ao quadrado mais 4x mais b ao quadrado. Preciso descobrir o valor de b, sabendo que 4x é igual a 2bx. Logo, b é igual a 2 e b ao quadrado vai ser 4. E isso já vai me dar o primeiro quadrado aqui do lado esquerdo. Temos x mais 2 ao quadrado. E aí você percebe que se você expandir este binômio aqui, você vai chegar a exatamente os 3 primeiros termos que estão aqui em cima. X ao quadrado mais 4x mais 4. Lembrar de adicionar o 4 aqui do lado direito. Ou se você quiser, adiciona o menos 4 do lado esquerdo, tanto faz. O importante é
dar conta deste quadro. Agora vamos examinar os termos em y. Y² menos 2y mais b². Preciso saber quem é o valor de b. A minha pista é que menos 2y é igual a menos 2by. O b, mais uma vez, é igual a 1. E 1² é igual a 1. Lembro de acrescentar 1 do lado direito também. E agora eu já tenho o meu quadrado em y. Y menos 1 ao quadrado vai dar estes termos aqui. Agora eu tenho o mais 5 igual a 5. Rearrumo tudo, mais 5 do lado esquerdo e 5 do lado direito. Eu posso subtrair 5 dos dois lados da equação e chegar a esta equação final. E aí eu pergunto a você, o que é isto? Na equação canônica do círculo, o termo à direita é o raio ao quadrado, mas aqui o termo à direita é zero. Tecnicamente, isto é um círculo de raio zero. Vamos pensar em termos de equação. Quais os valores de x e y que tornam esta igualdade verdadeira? Qual é a única maneira de somar dois quadrados de forma que o resultado dê zero? Os dois quadrados têm que ser igual a zero. E o único número cujo quadrado é zero é o zero. Então, x mais 2 tem que ser zero e y menos 1 tem que ser zero. Logo, esta equação tem apenas uma solução. O x tem que ser menos 2 e o y tem que ser 1. Esta equação representa um ponto. Moral da história, nem sempre uma equação da forma geral vai representar um círculo. Pode acontecer dela representar um ponto. A situação piora. Tem um outro exemplo aqui, uma outra equação na forma geral. Os termos em x e os termos em y são iguais no primeiro exemplo e neste aqui agora. Então eu vou simplesmente repetir os quadrados. Mas agora, em vez do mais 5 aqui do lado esquerdo, eu vou ter mais 6. Porque agora eu estou com uma equação diferente, onde eu tenho 6 em vez do 5. E do lado direito da igualdade, eu tinha 0 mais 4 mais 1, continuo tendo 0 mais 4 mais 1, porque esse 4 e esse 1 vieram do processo de completar o quadrado. Esta equação equivale a esta equação aqui embaixo, que é uma equação sem solução. Não existem valores reais que tornem esta igualdade verdadeira. É impossível você somar dois números ao quadrado e chegar ao número negativo. Então, chegamos à conclusão de que esta equação, apesar de estar na forma geral de uma equação de círculo, não representa um círculo. Estes são os únicos dois casos patológicos. Existe uma maneira de, só olhando para a equação e fazendo meia dúzia de cálculos, descobrir se a equação realmente é de um círculo. No PDF linkado na descrição existe uma demonstração razoavelmente detalhada desta maneira de descobrir se a equação é de um círculo ou não. Aqui eu vou simplesmente dizer a conclusão. A receita geral é esta. Azinho, Bzinho e Czinho são os coeficientes do x, do y e o termo independente, respectivamente. Se o resultado desta expressão, a ao quadrado mais b ao quadrado menos 4c, for igual a zero, esta equação representa um ponto. Foi o nosso primeiro caso aqui. A ao quadrado mais b ao quadrado menos 4c dá igual a zero. Se a expressão der um valor positivo, nós temos um círculo. Foram os exemplos do início do vídeo. Se a expressão der um resultado negativo,
a equação não tem solução. Foi esse segundo exemplo aqui. Não se deixe enganar pelos coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado. Na forma geral, esses coeficientes são iguais a 1, mas perceba que esta equação termina com igual a zero. Então, eu posso muito bem ter uma equação desta forma aqui, 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 6x menos 9y mais 12 igual a zero. Se você dividir os dois lados da equação por 3, você vai ter uma equação da forma geral onde os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado são iguais a 1. E são duas equações perfeitamente equivalentes. Vamos agora começar a misturar retas com círculos. Uma reta pode ser tangente a um círculo. Uma reta tangente é aquela que toca o círculo em um único ponto. Outro exemplo de reta tangente, que toca o círculo neste ponto. Este problema pede para nós acharmos as equações das retas tangentes a este círculo que são horizontais. As retas são horizontais. Isso facilita bastante. Existem duas retas horizontais que são tangentes a este círculo. Além de retas tangentes, existem as retas normais ao círculo. Uma reta normal ao círculo em um determinado ponto P é uma reta que passa pelo ponto P e pelo centro do círculo. Esta reta tracejada aqui é normal ao círculo no ponto P e no ponto P'. O interessante é que uma reta normal ao círculo num ponto P sempre forma um ângulo reto com a reta tangente ao círculo naquele mesmo ponto P. Vamos resolver este problema. Visualmente, nós já sabemos quais são as retas horizontais que são tangentes ao círculo, mas nós não vamos resolver este problema visualmente, precisamos fazer contas. Primeiro passo, achar a equação do círculo. Qual é a equação deste círculo? Chamando este círculo de gama, a equação vai ser esta aqui, confira. As retas tangentes horizontais vão interceptar o círculo no ponto P e no ponto P'. O ponto P e o ponto P' pertencem a uma reta vertical, ou seja, da forma x igual a um determinado valor. Que valor é esse? É o valor da coordenada x do centro, que é menos 2. Como o ponto P e o ponto P' vão pertencer a esta reta normal, o x desse ponto vai ser menos 2. Como o ponto P e o ponto P' também pertencem ao círculo, as coordenadas destes dois pontos vão satisfazer a equação do círculo. Então, nós vamos ter a seguinte igualdade como verdadeira, substituindo x por menos 2, na equação do círculo, nós chegamos a esta igualdade. Menos 2 mais 2 ao quadrado vai ser zero, vai nos restar y menos 2 ao quadrado igual a 9. Um número ao quadrado é igual a 9. Isto significa que este número é igual a 3 ou a menos 3. No primeiro caso, nós temos y igual a 5. E no segundo caso, nós temos y igual a menos 1. E estas são as equações das retas tangentes horizontais. Esta aqui em cima é y igual a 5 e esta aqui embaixo é y igual a menos 1. Neste problema, nós sabíamos que as retas tangentes eram horizontais, então ficou fácil descobrir as equações delas. Mas e numa situação mais geral, como nós vamos fazer? Vamos lá, temos um círculo gama com esta equação.
Olhando para a equação, nós vemos que o centro deste círculo é um ponto de coordenadas x0 e y0. Decidi chamar esse ponto de P0. Aqui está ele na figura. Alguém me dá um ponto P no exterior do círculo. Eu chamo as coordenadas desse ponto P de x1 e y1. Por este ponto P passam duas retas que são tangentes ao círculo, essas duas retas pretas aqui. Estas duas retas interceptam o círculo em Q e Q'. Eu quero saber quais são as equações destas duas retas tangentes. Primeiro você deve se convencer de que basta descobrir as coordenadas do ponto Q e do ponto Q'. Porque como eu tenho as coordenadas do ponto P, se eu tiver as coordenadas de um segundo ponto nesta reta tangente que passa por P, eu consigo escrever a equação desta reta. Idem para Q'. Nós vamos resolver este problema usando vetores. Vamos pensar no vetor P0Q. E vamos pensar também no vetor PQ. Uma coisa nós sabemos: o vetor PQ é perpendicular ao vetor P0Q. O motivo é uma coisa que eu falei agora há pouco. A reta tangente a um círculo em determinado ponto vai sempre ser perpendicular ao raio naquele ponto, ou a reta normal que passa pelo raio e pelo ponto. Isto equivale a dizer que o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero. E agora vem um insight interessante. Eu posso pegar o vetor P0, e perceber que o vetor PQ é a soma do vetor PP0 com o vetor P0Q. Então, vou escrever isso aqui. Substituindo o vetor PQ aqui nesse produto escalar, nós vamos ter, então, esta igualdade. A única coisa que eu fiz foi substituir o vetor PQ pela soma de PP0 com P0Q. Existe uma propriedade do produto escalar que é meio que como uma distributividade. Este produto escalar, onde um dos vetores é a soma de dois vetores, vai ser igual à soma de dois produtos escalares. Duas coisas que você tem que lembrar agora. O produto escalar de um vetor com ele mesmo é igual ao quadrado do módulo. O módulo de P0Q ao quadrado. Mas olha bem na figura quem é P0Q. P0Q é o raio do círculo. O módulo do vetor P0Q vai ser o raio do círculo. Percebe que nós não estamos mais falando de vetores. Esta igualdade fala sobre números. O produto escalar de PP0 com P0Q mais o quadrado do raio vai dar igual a zero. Passando este produto escalar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos este produto escalar é igual ao raio ao quadrado. Existe uma outra propriedade do produto escalar que diz que quando você multiplica um número real pelo produto escalar, isto equivale a multiplicar este número real por um dos dois vetores. Tanto faz, um ou outro. Significa que esse sinal de menos pode passar para dentro. E aí, quando você multiplica um vetor por menos 1, o que você faz é inverter o sentido dele. Então, eu vou agora chamar esse vetor de P0P. Entenda bem o que aconteceu aqui. Menos PP0 é um vetor que tem o sentido oposto a PP0. É o vetor que vai de P0 até P. Agora eu posso escrever esta equação em termos das coordenadas dos vetores. Quem é o vetor P0P? É o inverso desse vetor vermelho aqui. É este vetor aqui que vai de lá da esquerda para a direita. Este vetor P0P tem como coordenadas x1, lembra que o P, as coordenadas do P têm índice 1, menos x0.
Lembra que as coordenadas do centro têm índice zero. y1 menos y0. Agora nós precisamos decidir como vamos chamar as coordenadas de quê? Vamos chamar simplesmente de x e y. As coordenadas do vetor P0Q vão ser x menos x0, y menos y0. Usando estas coordenadas, nós agora podemos escrever uma expressão para esse produto escalar. Tudo isto é igual a R2. Então, pronto, temos uma expressão que fala sobre x e y, que são as coordenadas do ponto Q que nós estamos procurando. E qual outra informação que nós temos sobre o ponto Q que nós ainda não usamos? Como o ponto P pertence ao círculo, ele satisfaz a equação do círculo, que é esta aqui em cima. Como nós chamamos as coordenadas do ponto Q de x e y, é só repetir esta equação. Esta é a segunda equação que envolve as coordenadas do nosso ponto Q. Então, agora eu tenho um sistema de duas equações cujas incógnitas são x e y, as coordenadas do ponto Q. Todos os outros valores aqui nessas equações são conhecidos, são as coordenadas do centro do círculo, P0, e as coordenadas do ponto no exterior do círculo, P. Como uma das equações é de segundo grau, vai haver mais de uma solução. Nós vamos descobrir não só as coordenadas do ponto Q, como as coordenadas do ponto Q'. Resolvendo este sistema, nós descobrimos, então, as coordenadas destes dois pontos. Tendo as coordenadas destes dois pontos, eu acho a equação de uma reta e a equação da outra reta. Vamos colocar números nisso agora. Pronto, agora eu tenho um círculo com uma equação específica, x menos 3² mais y menos 1² igual a 2. O centro deste círculo é o ponto 3, 1 e o ponto exterior P é o ponto de coordenadas 6, 2. O problema agora é o mesmo, descobrir as equações das retas tangentes. Este aqui é o x0, este aqui é o y0. São as coordenadas do centro. Este aqui é o x1 e este aqui é o y1. O r é raiz de 2. r² é igual a 2. Copiei para cá aquele sistema de equações que a gente precisa resolver. Substituindo tudo, ficamos com este sistema com estas duas equações. Organizando, ficamos com estas equações aqui. Perceba que eu simplesmente repeti a equação de baixo do círculo. A de cima eu rearrumei e fiquei com isso. Examinando esta primeira equação, eu consigo isolar y menos 1. Agora eu coloco no lugar de y menos 1 na segunda equação a expressão que eu obtive para y menos 1 na primeira equação. Expandindo todos esses quadrados, e eu posso ainda simplificar dividindo todos os coeficientes por 2. Esta equação do segundo grau tem duas soluções. O x é igual a 4 ou o x é igual a 16 quintos. Tendo estes valores para x, eu agora consigo descobrir valores para y. No primeiro caso, o y vai ser 0 e no segundo caso, o y vai ser 12 quintos. Logo, temos então o ponto Q com as coordenadas 4, 0 e o ponto Q' com as coordenadas 16 quintos, 12 quintos. E como nós havíamos falado antes, tendo o ponto Q e o ponto P, dois pontos na mesma reta, nós descobrimos a equação desta reta. Tendo o ponto Q' e o ponto P, nós descobrimos a equação da reta que contém os dois pontos.
resolvido o problema. Agora vamos discutir como calcular a distância de um ponto a um círculo. Pensando em três casos possíveis aqui, eu tenho um círculo gama e um ponto P que está no círculo. Aqui é fácil, neste caso, a distância entre o ponto P e o círculo gama vai ser zero. No segundo caso, o ponto P é exterior ao círculo. É possível demonstrar que a distância do ponto P até o círculo é a distância do ponto P até este ponto Q que está na reta que une P ao centro do círculo e também no círculo, ou seja, o ponto Q está na interseção da reta que une P com o centro do círculo e o próprio círculo. E neste caso, qual é a distância então do ponto P até o círculo? Bem, vamos chamar o centro do círculo de P0. A distância de P até o círculo vai ser a distância maior total de P até o centro do círculo, então, distância de P até P0, menos a parte que está dentro do círculo. A parte que está dentro do círculo é o raio. Aí está. No terceiro caso, chamando de novo o centro do círculo de P0, o ponto P é interior ao círculo. Como eu calculo a distância de P até o círculo? Bem, neste caso, eu tenho o raio e eu tenho a distância de P até P0, ou de P0 até P. A distância de P até o círculo é a diferença entre as duas. E neste caso, o raio é maior, então vou ficar raio com raio menos a distância de P até P0. E aí a gente pode tentar unificar estes três casos. O primeiro insight é que, no primeiro caso, eu tenho também a distância de P até P0 menos o raio. Como estas duas distâncias são iguais, a diferença delas vai dar zero. Perfeito. E aqui embaixo eu vejo que a única coisa que muda é a ordem dos termos na subtração. E eu precisei mudar a ordem só porque um deles é maior do que o outro em cada situação especificamente, dependendo se o ponto está no exterior ou no interior do círculo. Mas como estas duas expressões só têm o sinal diferente, eu posso tomar o valor absoluto da expressão, que vai ser sempre positivo, que é o que eu quero para uma distância. Aí está. Vamos resolver estes exemplos aqui. Sem desenhar nada. Tenho este círculo, o centro vai ser o ponto de coordenadas 3 menos 1. E o raio vai ser raiz quadrada de 4, 2. Eu quero agora calcular a distância entre o ponto 1 e o círculo. Bem, eu preciso saber a distância entre o ponto 1 e o centro do círculo, menos o raio. O raio é 2. Tudo isso em valor absoluto. Como raiz de 8 é um número maior do que 2, eu vou ficar com raiz de 8 menos 2. Vamos agora para o ponto P2. A distância do ponto P2 até o centro do círculo, menos o raio do círculo, que é 2. Nós vamos ter 2 menos 2 igual a 0. Descobrimos que o ponto P está no círculo. Temos esta primeira situação aqui. Na verdade, se você pegar as coordenadas do ponto P2, você vai ver que elas satisfazem a equação do círculo. Agora vamos para o ponto P3. A distância de P3 até o círculo vai ser o valor absoluto da distância de P3 até o centro do círculo. Vamos subtrair o raio, que é 2. Raiz de 2 menos 2 é um número negativo. O valor absoluto vai ser
2 menos raiz de 2. Para terminar, vamos ver como calcular a distância de uma reta a um círculo. Tem duas situações possíveis. S pode interceptar o círculo. Isso significa que ela pode interceptar o círculo em 2 pontos, caso ela corte o círculo, ou em um único ponto, caso ela seja tangente ao círculo. Neste caso, nós vamos dizer que a distância da reta ao círculo vai ser 0. Caso a reta não corte o círculo, nem seja tangente ao círculo, nós temos uma maneira fácil de calcular a distância entre a reta e o círculo. Basta tomar a distância do centro do círculo até a reta. Isso nós sabemos fazer desde a época do vídeo sobre distância de ponto a reta. E vamos subtrair o raio, porque nós queremos só esta distância aqui. Como nós já combinamos que esta reta S vai estar no exterior do círculo, não vai cortar nem tangenciar o círculo, esta diferença sempre vai dar positiva. Vamos resolver este exemplo. Tem um círculo gama com esta equação. O centro do círculo é o ponto de coordenadas 3 meios e 0. E o raio deste círculo é a raiz quadrada de 1/4, que é 1/2. E temos aqui a reta S com esta equação cartesiana. Vamos calcular a distância entre esta reta e o círculo. Nós podemos verificar que não há interseção entre elas, mas nós podemos simplesmente calcular essa distância. Se a distância entre o centro e a reta for menor do que o raio, então é porque existe interseção. A distância entre o ponto P0 e S, nós vimos no vídeo sobre distância de ponto a reta. Essa é a distância do centro à reta e agora subtraímos o raio, que é 1/2. Resolvendo tudo isso, nós vamos ter 23 décimos menos 1/2. Esta diferença dá 9/5, que é a distância entre o círculo e a reta. E isto encerra o nosso vídeo de hoje sobre círculos. Só ficou faltando um assunto que você pode ler no PDF linkado na descrição, que é o assunto de distância entre círculos, que é bem fácil de entender depois que você já entendeu distância de reta a círculo, distância de ponto a círculo. A ideia é bem parecida. Bom estudo então e até o próximo vídeo.